Nós vamos fazer uma leitura bíblica em 1 João, capítulo 1, versos de 5 a 10. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós vamos falar hoje sobre a disciplina da confissão. E esta disciplina é uma das mais difíceis de se praticar, porque nós não gostamos de confessar, nós preferimos nos desculpar, nós preferimos minimizar o nosso pecado, como se ele não fosse grave, ou como se pudéssemos tratar disso depois. Isso falando de nós. Quando a gente olha para o mundo, a coisa está mais feia. Tem uma frase muito comum que as pessoas dizem por aí: só não me arrependo do que não fiz. Ou pecado é não matar a vontade de pecar. Quantas pessoas acreditam que a vida é para ser vivida, não tem limites, não tem uma moral, não tem uma ideia, senão aquela que eu mesmo faço. Mas a passagem que nós acabamos de ler, João diz que nós devemos buscar viver na luz como Deus está. E para isso nós devemos confessar os nossos pecados e não negá-los. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Confessar os nossos pecados é uma necessidade constante. O Senhor Jesus morreu para nos salvar. E quando nós somos assim recebidos, quando nós tomamos consciência dessa verdade, a primeira coisa que nós fazemos é confessar os nossos pecados. É através dessa confissão que nós entregamos, que nós dedicamos a nossa vida a Jesus. É o reconhecimento que nós necessitamos de Jesus. Por isso a disciplina da confissão, ela começa nesta oração, no momento em que nós nos convertemos, mas ela não para aí. Está aí porque nós chamamos de disciplina. A confissão não é apenas uma graça que vem sobre nós, e nós confessamos os nossos pecados, e aí dali para frente nós somos perdoados e purificados e não mais necessitamos disto. Mas a confissão é um ato diário, uma forma de nós estarmos
como se diz, ajustando-nos para estar mais próximo na presença de Deus. E o primeiro incentivo que nós encontramos é que Deus nos capacitou para a confissão. Deus nos amou, Deus nos perdoou, porque Ele nos chamou, porque Ele nos amou. Nós temos essa certeza de que Ele tem prazer em nos perdoar. Deus quer nos perdoar. Quando alguém se esconde, quando alguém não confessa os seus erros, essa pessoa ela tem medo da punição. Ela tem medo de que, se descoberto, seja castigado. E repare que diante de Deus não é assim. Se nós escondermos, sim, nós estamos demonstrando uma postura de alguém que será castigado, de alguém que estará se perdendo. Mas Deus quer que nós estejamos confessando, e quando nós confessamos, nós somos perdoados. Oséias 11:4 diz: atrai-nos com cordas humanas, com laços de amor. Atraí-os, é Deus falando, com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus está disposto a perdoar. A disposição de Deus foi tamanha que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Fez um sacrifício enorme, não para que isso fosse em vão. Imagine você preparando alguma coisa para alguém, e essa pessoa simplesmente, não, muito obrigado. Deus, pela sua graça, nos deu Jesus. Isso nos leva à confissão. Nós somos constrangidos por esse amor de Jesus. Eu acredito que essa é uma base muito forte para nós confessarmos. É saber o desejo de Deus em nos perdoar e não nos condenar. Nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos confessar os nossos pecados. E sabemos que, se fizermos isso, seremos perdoados, seremos abençoados. O texto diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Nossa vida só vai ser melhor. Abençoados são os efeitos da confissão. Agostinho disse: a confissão de obras más é o primeiro começo de obras boas. A confissão e o perdão têm poder de transformar, mudar as nossas vidas. Sempre lembramos de Davi, quando ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Tristeza, porque para o cristão não confessar os pecados é uma vida de tristeza, de dor. Aí Davi diz: confessei os meus pecados, não mais encobri, e o Senhor perdoou. Richard Foster, neste capítulo que nós estamos estudando hoje, da disciplina, a celebração da disciplina, a disciplina da confissão, diz: chegamos com corações esperançosos, pois aquele a quem vamos aguarda-nos como o pai do pródigo, que vendo o filho, quando ainda estava longe, compadecido, correu, abraçou-o e recebeu de volta. É mais um texto expressando a alegria de Deus por esse momento.
Nós não podemos retardar esse momento. O filho pródigo retardou esse momento, viveu dissolutamente. Mas eu creio que quando ele chegava de noite, ele lembrava do pai, ele lembrava da vida dele. Até o momento que ele criou coragem de voltar, de arrepender-se, de confessar. E ele foi recebido. Lembramos também desta alegria de Deus na passagem de Lucas 15, 7, que diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há uma palavra de ironia aqui, né? Porque não existe ninguém que não precise de arrependimento. Mas o júbilo do céu é pelo pecador que se arrepende. Disciplina da confissão. Todas as vezes que nós falamos nessas mensagens, a ênfase é algo que a gente está listando para que façam parte da nossa vida. A oração, estudo, etc, 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 como nós já estamos estudando. Disciplina da confissão. Como que nós vivemos isso? A confissão faz parte da sua vida diária. Como que é fazer confissão? Chegar num dia assim e diz: Pai, perdoa a multidão dos meus pecados. Será que é assim? Três tópicos aqui sobre como fazer uma confissão. Primeiro é exame de consciência. Necessitamos de um exame de consciência. Douglas Stiri disse: em que a alma se coloca, exame de consciência, em que a alma se coloca sob a contemplação de Deus, e quando em sua silente e amorável presença, esta alma é penetrada até ao âmago e se torna consciente das coisas que devem ser perdoadas e endireitadas. Essa palavra exame, sonda-me, Senhor. Não é muito bom falar em termos médicos, né, nesses dias de hoje, mas essa é a ideia de estar sobre uma visita do Senhor, e Ele adentre a nossa vida, a nossa mente, e nós possamos receber deste exame, né, um resultado, um exame perfeito do que precisa ser alterado, ser mudado, ser consertado. Pode tirar, depois vai voltar na hora, mais para trás. O que precisa ser alterado, mudado? Exame de consciência, um exame sincero, no lugar de uma confissão geral, como eu disse no início, né? Perdoe a multidão dos meus pecados. É diante de Deus se colocar e perguntando o que precisa ser mudado. Assim nós trazemos os pecados à nossa própria mente, à nossa própria consciência. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado também. Não é para que a gente, nesse ato de examinar-se, sejamos correndo um perigo de buscar tantos detalhes a ponto de nos sufocar e a ponto de ir para um lado extremo, que é encontrar pecado em tudo. Tudo tem que ser medida, né? Com medida.
Como fazer uma confissão? Em segundo lugar, com pesar, aversão ao pecado. A tristeza é necessária a uma boa confissão. O que eu quero dizer com tristeza aqui? É exatamente esse reconhecimento. Não apenas uma emoção, mas é o reconhecimento da gravidade do pecado, dos problemas. É o não tratar o pecado com suavidade, mas pedir que Deus abra os nossos olhos para mostrar a maldade, para mostrar aquilo que está errado. Já disse, vou repetir, uma das dificuldades que nós temos em confessar os nossos pecados é que a gente vai meio que dizendo, mas não está muito sério nada, isso não é nada, isso não vai ser nada. Sabe como às vezes a gente trata a nossa saúde? Você está sentindo alguma coisa, um mal em alguma parte do corpo, ao invés de ir no médico, de ver o que é, você fala, acho que isso não é nada, só uma gripe, acho que isso não é nada, só uma dorzinha no pé. E aí a gente vai deixando. Quanto ao pecado, pode ser a mesma coisa. Não é deixar, mas é realmente reconhecer e se entristecer e pedir a Deus que mostre para nós como nós falamos, para que nós possamos confessar e voltar nossa vida para o Senhor. A terceira coisa é a determinação para evitar o pecado. A partir do momento em que você fez esse exame e com pesar descobriu e rejeita o seu pecado, confessa o seu pecado e de certa forma vem buscando essa ousadia de se afastar do pecado. Lutero fazia esse autoexame olhando para si mesmo, em relação aos 10 mandamentos. Será que eu pequei nisso? Interessante, é uma forma, de fazer um checklist. E a partir daí, você reconhecendo o seu pecado, você se afastar disso. Você estar determinado para evitar isso. Aproximando de Deus e se afastando de todas essas coisas. John Wesley, certa vez, disse: dai-me 100 pregadores que nada temem senão pecado e nada desejam senão Deus. E com apenas estes abalarei as portas do inferno, estabelecerei o reino do céu na terra. Não só pregadores, irmãos, mas cada um de nós, que a gente pudesse ter mais temor ao pecado. Hoje cedo eu disse que foi muita ousadia de Eva, de Adão em pecar, com Deus afirmando: o dia que você comer, certamente morrerás. É da pouca importância a voz de Deus. E aqui ele diz: pessoas que temam senão o pecado. O principal temor da nossa vida não deveria ser a estabilidade financeira, a estabilidade física, mas a nossa estabilidade espiritual. O nosso temor maior deveria ser de pecar. E como, infelizmente, para muitos, o pecar é um prazer. O pecar é motivo de gloriar-se. Muitos nem escondem para pecar. A confissão pode começar com tristeza, mas ela termina em alegria.
ela termina em celebração pelo perdão. Isso é muito bom, irmãos. Porque a confissão não é um culto fúnebre, não é um momento de tristeza, de morte. Até um culto fúnebre não é um momento de tristeza, de morte, mas é um momento de celebrar a vida, né? Mas a confissão também é um momento de restauração, é de entregar o peso, é de olhar para frente e falar: olha, graças a Deus, eu posso seguir adiante. A nossa vida, ela não tem que carregar o passado, e nem ao menos o presente, porque a partir do momento em que eu entrego a Deus, em que eu confesso os meus pecados a Deus, eu estou novo para seguir. Então agora eu vou pedir para o Márcio deixar os tópicos aqui. Esses 3 tópicos principalmente precisam ser vistos por nós. Como fazer uma confissão? Necessitamos de um exame de consciência. A tristeza é necessária e uma boa confissão. Determinação para evitar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas se dissermos que não temos pecado, mas eu não falo que eu não tenho pecado. Irmãos, o não confessar os nossos pecados é uma forma de dizer que você acha que não tem pecado. Um dia o Obed falou: alguém levanta a mão aqui que não tem pecado, né? Lógico, nós não temos coragem de levantar a mão, mas não precisa nem falar alto, como ele disse, né? Enumere alguns pecados da sua vida. A gente fica pensando assim: olha, parece que eu sou um santo, eu nem sei quais são os meus pecados. Ou sabemos? E se sabemos, o quanto nós estamos levando diante de Deus, confessando esses pecados diante de Deus? Nós estamos falando sobre disciplinas espirituais, e essa é uma disciplina comunitária. Aí agora alguém pode perguntar: mas como uma disciplina comunitária? A confissão não é um ato meu com Deus? Sim, mas também a confissão, ela pode ser e deve ser um ato em relação ao meu próximo. Sabemos que é um ato privado diante de Deus, mas eu quero gastar um pouquinho do tempo aqui lembrando de algo muito importante, que é confessar os nossos pecados uns aos outros. A confissão é a Deus. Há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Mas nós também encontramos na Bíblia uma passagem como Tiago 5,16, que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. E aí a gente pode pensar o seguinte: quando a gente está doente, a gente não pede oração? Pede, né? E a gente não conta a doença? Na maioria das vezes a gente conta a doença. E o pecado? Ora por nós. Qual o motivo? Espiritual, certo? Mas nós não podemos também contar o nosso pecado? Pedir oração por um pecado específico? Podemos. Mas aí vem uma série de dificuldades, né, irmãos? Nós não vamos demorar aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse tema de confissão ao irmão, a alguém, a uma pessoa, a uma igreja. Como encontrar alguém para confessar? Difícil, não é, irmãos? Mas a confissão de pecados ao próximo, primeiro, ela é bíblica. E outra questão,
ela é muito eficaz. George Foster, nesse capítulo do livro, ele conta que certa vez ele sentiu um desejo muito grande de confessar seus pecados a uma pessoa, um amigo. E ele avisou antes: olha, vamos marcar um dia, eu quero conversar com você, eu quero falar sobre os meus pecados. Ele disse que ficou durante uma semana anotando coisas. Falou com essa pessoa. E ele conta que até hoje ele colhe frutos desse dia abençoado, que depois de conversar com esse amigo, eles oraram. E ele teve uma mudança muito grande na sua vida. Parte das coisas que ele escreveu neste livro está relacionada ao dia depois disto. Principalmente quando nós estamos enfrentando pecados recorrentes, vícios, hábitos perturbadores, quando não sentimos forças para mudar. Sim, confessar a alguém pode ser muito útil, mas não é uma tarefa fácil. Principalmente porque as transgressões maiores são as que mais necessitam ser contadas, mas as mais difíceis de ser contadas, né, irmão? Eu posso até chegar aqui, irmãos, vamos orar lá por mim, que eu estou com um defeito, né? Aí você conta uma coisa bem simplesinha assim. Eu estou esquecendo, atrasando o meu relógio. Aí você fala, vou orar por você, mas eu também atraso. Agora, de repente, você chega e fala, ore por mim, irmãos, que eu estou com um vício muito ruim, eu vou no supermercado, eu não consigo ficar lá sem roubar as coisas, né? Difícil isso. Então, desde já, irmãos, confessar os pecados não é uma coisa que você vai fazer numa multidão, um pedido de oração. Se você sentir vontade, a vida, não estou dando uma regra geral, né? Se Deus tocar no seu coração, você chegar um momento que quiser fazer uma confissão pública, você sentiu diante de Deus, isso pode acontecer. Mas, no geral, é algo que você pode fazer com uma pessoa específica. E essa pessoa pode ser um parente próximo, um amigo, talvez um pastor, ou talvez uma pessoa, um cristão desconhecido seu, que você sinta-se mais à vontade de falar com essa pessoa. Uma pessoa que Deus coloque na sua vida. Você tem sentido esse desejo de confessar a alguém? Ore por isso, para que Deus coloque essa oportunidade de você encontrar alguém assim. E precisa ser uma pessoa discreta, uma pessoa que não vai sair falando as coisas por aí. Precisa ser uma pessoa que não vai ser aquela pessoa que vai ou assustar demais, né? Que absurdo! Ou aquela pessoa, que bobeira, isso aí não é nada, né? Tem esses dois lados. Como encontrar alguém? Peça a Deus. Peça a Deus alguém que tenha maturidade, sensibilidade, amor. Sim, existe pessoas, existe isso. Ao mesmo tempo, irmãos, já nos preparando para ouvir, para ser essa pessoa que será, digamos assim, requisitada. Como a gente deve reagir se alguém vier confessar os seus pecados para nós? Nós devemos ouvir o que essa pessoa quer falar. Nós não devemos investigar. Às vezes a pessoa está contando alguma coisa sem muitos detalhes, né? Isso é um outro fato. Se você quer confessar, às vezes você não precisa expor todos os detalhes de um problema que você está vivendo, mas conte algumas coisas que isso já vai ajudar. E aí aquele que está ouvindo já começa a perguntar detalhes, né? Se você for alguém que está ouvindo uma confissão, não se interesse por detalhes. Quanto à questão de escandalizar-se, né? Aqui tem uma passagem de Bonhoeffer que diz: começamos a aprender a viver sobre a cruz. Bonhoeffer disse: quem quer que viva sobre a cruz e tenha discernido na cruz de Cristo a suprema fraqueza de todos os homens e de seu próprio coração, verificará que não existe pecado que lhe seja estranho. Quem quer que outrora se tenha sentido horrorizado pela hediondez de seu próprio pecado, que cravou a cruz, Cristo na cruz, já não ficará horrorizado nem mesmo pelos mais grosseiros pecados de um irmão. Deu para entender o que ele quis dizer?
Então você, como alguém que vai ouvir uma confissão, você nunca deveria se escandalizar de nada, porque você, sendo um cristão, você sabe que você vive também sobre a tentação, sobre o pecado. Você já praticou outras coisas tão hediondas, como diz aqui, como a confissão de alguém que virá sobre você. Mas é um fator a se pensar, irmãos. É uma forma de nós encontrarmos libertação. Sei que está cada vez mais difícil, mas é uma forma que a gente pode encontrar. Eu até pensei em tentar encontrar com o tempo, procurar na internet se tem algum confessionário secreto lá para a gente entrar, né? Não sei se existe isso, mas deve até existir uma forma de você fazer um tipo de confissão sem declarar quem você é, e etc, etc. O certo é que aquele que confessa encontra o perdão. Mas eu estou dizendo que existem dois lados, né? O confessar íntimo com Deus e também a possibilidade de confessar com o próximo. Não estou dizendo com essa necessidade de confessar com o próximo que não basta confessar com Deus. Ó, irmãos, muitas pessoas confessaram unicamente com Deus. E é lógico que Deus pode dar forças para você, juntamente lá na sala com Ele, lá, confessar os seus pecados e seguir em frente. O que não pode é ficar sem confessar, sem entender que é algo que precisa ser feito. É uma disciplina diária, é uma disciplina para a vida. Examinar, reconhecer, se entristecer, se preocupar, que é a tristeza, e ter determinação para seguir, para vencer o pecado. A disciplina da confissão põe termo no fingimento, irmãos. Ela acaba com essa necessidade de se esconder, de fingir. Deus está chamando à existência uma igreja que possa confessar abertamente sua frágil condição humana. Uma igreja que conhece não só a graça perdoadora de Cristo, mas também a graça de Cristo que conduz à confissão e à mudança. Essa igreja, essa pessoa, somos nós. De coração, irmãos, que Deus toque na nossa vida nessa noite, mais uma vez, para a gente usufruir desse benefício, de ter mais paz, de ter mais alegria, de ver a vida fluir. O texto disse aqui que se nós confessarmos nossos pecados, nós somos perdoados. E aqui fala que nós somos purificados. Versículo 7 diz que nós, se andarmos na luz, nós vamos manter comunhão com os outros. Comunhão com os outros, comunhão com Deus. A aula de hoje cedo mostrou muito bem que o pecado destrói o propósito principal que nós somos criados, que é essa comunhão, o mandato social, o viver bem com o próximo. Destrói tudo, né? Destrói a nossa vida em relação com Deus, o mandato espiritual, o viver com Deus, quebra a nossa comunhão com Deus, o pecado nos afasta de Deus, nos afasta do próximo e nos afasta também das nossas tarefas diárias. Nós não temos ânimo, alegria para fazer as coisas. De coração, que Deus esteja usando essa palavra nessa noite para que a gente exercite mais, confessando os nossos pecados. Certo de que Deus se alegre, está esperando a gente para essa reunião, não para
nos punir, mas para nos perdoar, para fazer com que a gente possa seguir em frente. Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra nesta noite. Quanto nós carecemos, ó Deus, de viver em paz, de viver contigo, ó Deus. E nós temos em Jesus esta liberdade, ó Pai, este perdão. Mas confessamos que muitas vezes negligenciamos esta comunhão contigo, nos acomodamos no nosso pecado, nos acomodamos, ó Pai, não nos importamos com tantas coisas que nós deixamos entrar na nossa vida. Ó Pai amado, que o Senhor Deus nos abençoe, nos dando este poder, ó Pai, para confessar os nossos pecados. E assim também, ó Pai, a partir daí, pedir que o Senhor Deus nos afaste das tentações, não nos deixes cair em tentações, nos livra do mal, Deus. Mas que nós possamos reconhecer que muitas vezes nós permitimos que o mal venha sobre nós e que nós tenhamos força, ó Pai, para nos livrar da Tua presença. O Senhor esteja com todos aqui, ó Deus. Não conhecemos uns aos outros, não sabemos a vida, mas sabemos que o Senhor é poderoso para perdoar o maior pecador, perdoar aquele que está enfrentando uma luta. Às vezes nós olhamos e não percebemos, ó Pai, mas alguém pode estar enfrentando lutas grandes, Senhor Deus, seja de vício, seja problemas graves, Senhor Deus, mas sabemos que esse desejo de confessar os pecados e de entregar-nos a vida ao Senhor, ó Pai, muda tudo. Que o Senhor nos receba como o filho pródigo e que a partir daí nós possamos viver juntos, ó Pai, na Tua presença. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.